Ralph, então, quando é que você começou a se envolver com a escrita? Quando eu comecei, eu comecei a me interessar pela poesia desde criança, assim. Eu lembro que os primeiros versos, assim, que eu escrevi eu ainda tinha uns 6, 8 anos. E foi onde gostava muito de ouvir poesia. Eu gostava muito que lessem poesia perto de mim, eu gostava de ficar ouvindo. A sonoridade da poesia me agradava, me encantava muito. E aí eu comecei a escrever ainda criança, mas eu fui me aprofundar mesmo com a poesia, estudar mais a partir dos 13 anos, quando eu comecei a frequentar na internet fóruns de escrita. Tinha um fórum, que é um site que existe até hoje, que eu comecei a publicar meus textos, a receber os primeiros comentários, ler textos de outras pessoas que também estavam escrevendo naquele momento, que era o Recanto das Letras. E foi por ali que eu comecei a escrever e decidi que ia escrever profissionalmente, que ia levar a poesia como um caminho de vida, assim. E para além da literatura, você já experimentou algum outro tipo de arte? Já com a música desde pequeno, assim, tanto quanto ouvinte, mas também como instrumentista. Toquei por muito tempo baixo, depois passei por alguns instrumentos de sopro. Eu sou formado em direção teatral e eu também trabalho como diretor teatral e como ator de teatro. E atualmente eu tenho feito alguns trabalhos com audiovisual, como produtor de objetos dentro do departamento de arte e também com gravação de videoclipes, de sessions musicais e alguns experimentos dentro da linguagem do audiovisual, assim. Você já pensou a respeito da sua poética pessoal, que é tudo aquilo que você quer dizer, né, com a sua arte, o estilo ou a forma como você pega as coisas da realidade e rearranja para fazer uma coisa que seja uma linguagem própria sua? Você consegue esboçar qual é essa sua poética pessoal? Nós todos somos animais poéticos, somos animais de criação, né? A gente fica buscando criar sentido e recriar os sentidos e as possibilidades do mundo. Eu fico pensando sobre minha poética pessoal mesmo, que eu acho que ainda está em construção. Eu não tenho nada muito definido, mas tem palavras que se repetem, né? E tem uma palavra que eu acho que tem guiado, pelo menos, meus últimos projetos, assim, as últimas coisas que eu tenho escrito, que eu tenho criado, até pensando um pouco no Cerberus, que é selvageria. E é uma palavra que se repete muito, assim. E é uma selvageria no sentido de se lembrar que é natureza, se lembrar que a gente é natureza, sabe? E quais elementos visuais você usaria para expressar a sua poética pessoal? Eu acho que o lobo, que é o que mais me acompanha há mais tempo, a vegetação, as folhas, os galhos secos, esses próprios elementos da natureza, assim, que são integrantes desse ecossistema que a gente vive, que a gente faz parte. As máscaras que representam essas mudanças de identidade, essas metamorfoses, essas transmutações, esses movimentos e que também que permitem agrupar na sua composição essa multiplicidade de elementos para construir essas figuras de múltiplos sentidos, sabe? Além do próprio fogo e dos outros elementos da natureza que são pulsantes que eu trago para dentro da poesia enquanto imagem poética também. E para finalizar, então, a nossa entrevista, eu queria te perguntar quais são as suas cores preferidas e o porquê. Uma das minhas cores preferidas é o azul escuro, sabe? Aquele bem profundo, meio ultramarinho. Eu acho que é porque me lembra a cor do céu à noite, a cor do precipício e é como me vejo por dentro, assim, é como se fosse a minha cor pessoal, assim, de como eu me enxergo. Outra cor que eu gosto muito é o preto.
Eu gosto muito do verde neon, que me passa a sensação de folha quando o sol tá batendo e ao mesmo tempo de coisa tecnológica, sabe? De pigmento artificial de tinta e plástico, vinil, essas coisas. O laranja, que me lembra a cor do fogo e ao mesmo tempo me passa essa ideia de pulsação, de energia, de movimento. E o próprio vermelho, assim, são cores que eu gosto muito.